as pessoas atestam exatamente isso, é que já houve queixas e ninguém fez nada. É uma conversa que nós ouvimos com frequência. Carolina, obrigada. Ficamos já aqui com uma base para a nossa conversa, como eu dizia, com a Joana Alexandre, psicóloga, e Márcia Martinho Rosa, advogada. Começo por si, por esta questão da... Muito boa tarde, primeiro que mais nada. Esta questão da cumplicidade me faz muita confusão, porque não eram as únicas funcionárias, não eram estas 4. Há alguma coisa que se possa apontar no que diz respeito à cumplicidade aos restantes funcionários, à anterior direção? Completamente. Desde já dizer que é estranho, eu por acaso li o despacho do Ministério Público e estranho um pouco o porquê de a própria instituição em causa não estar, digamos assim, também em termos acusada, uma vez que isto é uma prática reiterada desde 2015, ao que parece. Ora, se desde 2015 até 2025, parece-me a mim um bocado estranho nenhuma direção. Estranho, já lá vamos. Já explica o estranho. Já explico o estranho. Não existir pelo menos uma queixa ao Ministério Público. O que acontece, ou que me parece esta Casa do Povo, deve ser efetivamente uma IPSS. E à semelhança do que acontece em muitas IPSS pelo nosso Portugal, são geridas muitas vezes por pessoas da terra que não têm qualquer conhecimento de base daquilo que estão a fazer. Ou que devem fazer, fazer nestas determinadas situações. E depois acontece, como em Rabo de Peixe e noutras localidades mais pequenas, em que as pessoas conhecem, e, portanto, como disse a reportagem, muitas das funcionárias até moram na mesma rua dos pais de algumas destas crianças, que existe aquele mal-estar de conhecem-se e não se querem dar mal. E, portanto, a consciência tem que partir de cima, o exemplo tem que partir de cima, e as pessoas têm que perceber, quando vão para estes cargos destas IPSS, seja a Casa do Povo, que é uma IPSS, efetivamente, tem que existir um sentido de responsabilidade dos atos para os quais devem tomar nestas circunstâncias e noutras, porque, por exemplo, acontece nestes casos das crianças como acontece em idosos e portanto, são espelhados, digamos assim... Acontece com frágeis. Exatamente. E, portanto... acho que a Segurança Social também deve ter um papel ativo destas instituições e não dar apenas dinheiro e eventualmente fazer algumas vistorias aleatórias. A Segurança Social e a própria CPCJ, no caso das crianças, deveria fazer vistorias, como é óbvio, sem avisar, não é? Porque nós sabemos, tal e qual como quando vamos visitar as prisões e somos uma instituição... Portanto, está tudo ok, nada se passa. Claro. Mas fazer efetivamente para perceber... Um canal de denúncia, talvez? O canal de denúncia, efetivamente, já estão obrigados, porque a partir do momento em que já existe a diretiva do whistleblowing, em que é obrigatório a denúncia, portanto, só que eu acho que continuamos com a cultura do não dizer, porque pode parecer mal à colega, e, portanto, essa questão da cumplicidade coloca-se, como é óbvio, entre as funcionárias, e também, para mim, entre as direções anteriores. Portanto, só que depois... Falta aqui nesta acusação as direções anteriores. Na minha opinião, eu não conheço o processo, como é óbvio, estamos aqui a falar claro. em abstrato, mas dos factos nos foram chegando. Quer dizer, se são factos desde 2015 e que quase toda a gente sabia, parece-me a mim que acho um bocado estranho, como é óbvio, não existir aqui pelo menos uma denúncia ao Ministério Público, mas que não seja contra anónimos e depois existir investigações. E, portanto, para frisar que estas IPSS efetivamente têm que ter mais vigilância, mais fiscalização, porque encontram-se um bocado ao norte das pessoas que estão nessas direções e muitas vezes são meios pequenos e, como disse a jornalista e bem, muitas vezes são familiares, que a lei até proíbe, mas como não existe mais ninguém, tem que lá estar, portanto... São meios muito pequenos. Exatamente. Márcia, em relação à moldura penal para um caso destes, o que é que pode acontecer? Estamos a falar de um crime de maus tratos e, portanto, em forma simples, pode ir de 1 a 5 anos. No caso de existir, portanto, ofensa à integridade física grave, já pode ir de 2 a 8 anos de prisão. É especialmente grave por serem bebés? De 1 a 3 anos são? Depende das ofensas que foram, portanto, das ofensas físicas, psicológicas, que depois a criança venha a revelar em sede de exame pericial. Com certeza que estas crianças já devem ter sido chamadas pelo próprio Instituto de Medicina Legal, porque já existe aqui um processo de acusação, não é? E, portanto, a acusação do Ministério Público, e, portanto, com certeza
que na minha opinião, que não conheço o processo, mas daquilo que vem a público, parece-me a mim que, eventualmente, a pena de prisão pode ir até 8 anos. Em relação às imagens, já falámos aqui a propósito de outros casos, do peso das imagens, das filmagens que revelam o crime. Podem ser anuladas no julgamento ou estas são válidas? Estas usam-se? Existe várias, portanto, tendências jurisprudenciais que nós sabemos. Na minha opinião, e até porque já existem 2 acórdãos sustentados, quer pelo Tribunal da Relação de Coimbra, quer pelo Tribunal da Relação de Lisboa, quando a prova apenas possa ser feita com as gravações, que é a única prova, digamos assim, que efetivamente cumpre os requisitos e preenche o tipo legal de crime, ela pode ser utilizada. E, portanto, ela é legal. Agora, a questão é depois outras decorrências da existência da tal Câmara oculta que nós não conhecemos, porque com o regime do RGPD veio alterar a utilização destas câmaras, ou seja, os trabalhadores têm que dar a sua autorização para que estas câmaras tenham sido instaladas. Nós desconhecemos se foram ou se não, mas estamos a falar numa parte laboral. Na parte penal, elas, na minha opinião, podem ser utilizadas para a prova destes crimes. E tanto que o Ministério Público deduziu a acusação relativamente a estas 4 funcionários.